Vamos começar então por esse assunto, né, que nos choca. Saber que um procurador-geral da República quase assassinou um ministro do Supremo Tribunal Federal. O ex-procurador Rodrigo Janot. Tipo da coisa que ele não deveria ter confessado nunca. Ele deu essa entrevista ao jornal Estado de São Paulo e o Rafael agora há pouco falava assim, não, mas quem fez primeiro isso, né, de colocar a família no meio, foi o Rodrigo Janot. Sim, mas com um motivo que me parece dos mais aceitáveis, né? Ele disse que o Gilmar Mendes estaria impedido de fazer julgamento no caso do Eike Batista, porque a mulher dele, que é advogada, Guiomar, trabalhava ou trabalha no escritório que tem relações diretas com o Eike Batista. E aí o Gilmar Mendes disse que a filha do Janot defende a OAS. Então, aí o Janot... Investigado. O Janot diz assim, não, minha filha nunca trabalhou na área criminal. Mas não é o que importa, ela trabalhava nesse escritório? Trabalhava. Essa resposta ele não deu. E a mesma resposta dada pelo Gilmar Mendes. Ela não, tem relação com o caso específico, né? Trabalha no escritório. Trabalha no ambiente físico? Trabalha, mas não tem relação com aquele processo. Sim, aí... só que o Rodrigo Janot estava acusando, né? Estava acusando, ele não estava julgando. Então vamos ouvir aqui o Janot, que quase se tornou um assassino. E tudo na vida tem limite. E eu cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite, fui armado. A minha ideia é que eu ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidar. Na antessala do Supremo. E fui armado. Quando eu chego na antessala do Supremo, esse ministro costuma chegar atrasado, ele tem uma atividade, eu não vou dizer político-partidária, mas tem uma atividade muito intensa, que não é judiciária. Quem é que estava na sala? Ele. Eu falei, tá aí. A energia do destino me levou até aqui. Tirei, gatilhei e fui pra cima dele. Eu sou destro. Aí quando eu procuro o gatilho, meu dedo ficou paralisado. Eu mudei de mão. Fui pra esquerda. Meu dedo paralisou de novo. Eu falei, isso é um sinal. Chamei lá o meu secretário executivo e disse a ele, manda o Andradinha vir, porque eu não estou passando bem, não vou fazer a sessão hoje do Supremo. Mas foi por isso aqui. Pois é, ele conta que se atirasse em Gilmar Mendes, iria se suicidar depois. Ora, mostra aí um desequilíbrio, né? O que menos nós precisamos é de autoridades desse nível aí desequilibradas. Infelizmente, é o que mais acontece hoje no Brasil e ele atribui à mão de Deus, né, o impedimento dele de ter conseguido o desiderato, como dizem os juristas. Pois é, a mão de Deus não atuou quando ele assinou alguns papéis que, pelo amor de Deus, né? Agora ficamos todos, né, apreensivos. Que tipo de decisão o Mercurial, ex-procurador da Geral da República, tomou em relação à vida das pessoas, não é? De modo que pode tê-las destruído, porque tinha raiva, porque tinha algum tipo de ódio, né? Foi algum ódio tipo de diferença em relação às pessoas, né? No caso do ministro Gilmar Mendes, ele estabeleceu um plano de matar o ministro com o qual ele vinha estabelecendo ali uma polêmica, digamos assim, né? E os dois cometendo o mesmo erro de meter a família do outro na história, se bem que, como lembrou o Rafael, quem começou isso foi o próprio Rodrigo Janot, né? Mas o fato é que isso vai piorar ainda mais o clima contra a Lava Jato nos meios jurídicos, mas principalmente no Supremo Tribunal Federal. Ontem, depois da sessão, ainda já com os votos pronunciados, né? A gente viu ali uma intervenção do ministro Gilmar Mendes. Ele é outra pessoa que quando se trata da Lava Jato ele perde o prumo, né? Então ele começou a fazer discurso contra a Lava Jato, acabando por revelar a natureza da decisão do Supremo. O Supremo ontem estava nitidamente empenhado em inventar uma regra para facilitar a vida de gente como Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso por roubalheira. Esse é a principal motivação de uma parte do Supremo. A outra parte
está querendo se vingar dos procuradores da Lava Jato. E aí quer impor derrotas seguidas à Lava Jato. E no fim das contas, para onde é que está a justiça? Para que lado vai a sacrossanta justiça, né? E aquela justiça que usa venda, ou deveria usar venda nos olhos, né? Onde é que ela anda, né? Tudo isso é muito inquietante, né, para um país como o Brasil, conflagrado como está, ter a Suprema Corte, que é a última trincheira de esperança, de equilíbrio, de prevalência dos direitos do cidadão. Tem lá no Supremo Tribunal Federal gente como ministros e também procuradores, um procurador-geral, como foi o Janot. Durante todo o período do Janot, ele participou de todas as sessões do Supremo Tribunal Federal. Ele estava lá. A presença física dele, não apenas física, né, mas enfim, cumprindo as obrigações funcionais. Que tipo de decisão essas pessoas têm tomado, de fato, de acordo com o rigor da lei? Ontem não foi o que aconteceu. A decisão do Supremo ontem, aliás, não havia nem sequer previsão legal. Eles inventaram essa regra para estabelecer de vez no Brasil como o país da impunidade. E essa decisão do Supremo de ontem não facilita apenas a vida, não abre caminho, não abre as porteiras para melar a Lava Jato de uma vez por todas. Mela todas as decisões que foram tomadas com base na lei de delação de 2013. Todas, e foram dezenas, talvez centenas. Esse levantamento precisa ser feito, mas vai abrir as portas da cadeia para muito bandido que foi preso com base em delação premiada. Bom, para fechar o capítulo Janot, não, peraí, eu quero falar sobre o Janot. Vamos ouvi-lo falar da mão de Deus? A minha intenção eu fui armado, eu ia dar um tiro nele e depois ia suicidar. Foi a mão de Deus. Desisti e avisei que eu não estava passando bem e chamei o meu vice para fazer a sessão para mim. E fui embora. Ele estava na antessala da sala de sessão. Foi a mão de Deus. Cara, assim, eu sou um sujeito que eu não me incomodo de apanhar. Pode me bater à vontade. Olha, eu tenho uma filha. Não, o que eu quero falar aqui sobre o Janot, Zé Paulo, é o seguinte, é muito grave, é o episódio mais grave, acho que, da história do Supremo Tribunal Federal. Não há parâmetros, não há registro de que um procurador-geral da República entrou armado na antessala da sessão plenária do Supremo com a intenção de matar um ministro do Supremo e depois suicidar. Isso não há registro nenhum histórico em toda a história brasileira de algo dessa gravidade. O procurador Janot diz mais coisas nessas entrevistas que estão sendo divulgadas aí e que vão tomar conta do debate dos bastidores durante o fim de semana. Ele fala sobre uma geladeira que ele tinha no gabinete dele para aliviar as tensões dos procuradores nos momentos mais difíceis, né? O que nos leva aqui a imaginar e indagar se teria sido tomada alguma medida, se teria sido assinada alguma petição sob efeito de álcool. É exatamente isso que ele diz no período em que concede aí entrevista para a elaboração de um livro, que, claro, vai vender como água agora, porque as histórias despertam a curiosidade de muita gente. Água ou qualquer outro, algum destilado. Ou algum outro destilado, né, Rafael? Mas é interessante imaginar isso, né, Cláudio Humberto? Será que, sob efeito de álcool, nós tivemos decisões importantes aí, encaminhadas pelo Ministério Público para a Justiça, pedidos, né, dos mais variados que foram feitos durante a Operação Lava Jato? Isso tudo não é para destruir a Operação Lava Jato, são questionamentos a respeito de decisões que foram tomadas pelo Ministério Público para serem encaminhadas para a Justiça como pedidos e depois, a partir desses pareceres, a Justiça se pronunciou sobre questões fundamentais aí para a República, né? Um procurador-geral da República que parecia não estar gozando das melhores faculdades do seu juízo. Agora, como crer nele, não é, Pedro Campos? Porque ele apresenta outros fatos que estarão no livro também, que são bastante relevantes. Nenhum se equipara ao quase assassinato seguido de suicídio no Supremo. Mas ele diz, por exemplo, que teria sido convidado pelo Aécio Neves para ser candidato a vice-presidente numa suposta chapa na eleição de 2018. Teria sido chamado ao Palácio do Jaburu quando o Temer ainda era vice-presidente, com Henrique Eduardo Alves, para, num apelo ao patriotismo do Janot, parar de investigar o Eduardo Cunha.
o Rodrigo Janot, e ele próprio provocou isso com essas declarações todas, ele carcomeu a própria credibilidade, né? É difícil acreditar no que diz o Rodrigo Janot, é difícil crer nas faculdades mentais plenas do Rodrigo Janot quando o sujeito chega a esse ponto de falar que foi ao Supremo Tribunal Federal com uma arma no bolso para assassinar o Gilmar Mendes, com quem ele tinha lá. Ele pode ter a diferença que for com o Gilmar Mendes, agora daí a botar uma arma na cintura e entrar no Supremo Tribunal Federal para tirar na cabeça do ministro, como ele prometeu nesse caso do Gilmar Mendes, ele não teria como julgar a si próprio, né? Agora, nos outros casos, por que ele não falou antes? Por que ele não falou antes? Ele chegava, ele era o Procurador-Geral da República. O Aécio ele me não precisava chamou pedir e ninguém. me ofereceu... A caneta era dele, né, Cláudio Humberto? Tem, Zé Paulo? Era só assinar a petição lá e falar, olha, peço aqui o impeachment do senador fulano de tal, porque ele veio aqui no meu gabinete e pediu isso, isso e isso. Se ele gravou o Temer, se ele mandou gravar o Temer com o JBS lá com o Joesley, por que não gravar o Aécio? Por que não gravar o Temer? O Henrique Eduardo Alves. É isso aí. Não, ele tem fé pública, ele não precisa nem gravar, né? Bastava ele tomar aquilo a termo e formalizar a denúncia. Então prevaricou, né, Cláudio? Então prevaricou. Ele prevaricou. Isso é prevaricação, não é não? É prevaricação, né? Ele devia ter tomado providências tão logo recebeu a proposta que ele considerou indecorosa. Tinha que simplesmente, ou até mesmo ele tem autoridade, inclusive, de dar voz de prisão em flagrante, né, ouvindo uma coisa como essa. E ele não fez. E agora vem contar essa história, né? É tudo muito estranho. Agora, o que eu acho mesmo inquietante, perturbador, apavorante, ontem à noite, quando eu lendo esse material, essa notícia, eu fiquei muito impressionado com isso e me dando conta das coisas que podem ter, dos erros, né? Das perseguições, dos exageros, dos excessos que poderão ter sido praticados naquela ocasião, em nome da justiça. Não é? Sabe, eu fico até assim, meio quase em pânico. Embasbacado. Né? Embasbacado, né? Porque, afinal de contas, estamos falando de alguém, de um operador, de um homem da justiça. É um homem da justiça, o sujeito que chefiava. Minha gente, isso é muita responsabilidade. O Ministério Público Federal. Ele é a única autoridade que pode pedir a prisão do que pode processar e pedir a prisão do presidente da República, como ele o fez, né? Tem um poder extraordinário, mas assim, é preciso para o exercício desse poder, além de qualificação, um mínimo de equilíbrio. Claro. Né? E essa coisa aí, esse evento, essa confissão, revela que era tudo que o Rodrigo Janot não tinha, era equilíbrio.